Uma das coisas que mais me atrai assim na palavra de Deus é a forma como Cristo, através da sua palavra, ele nos ensina, né? Ele sempre deseja que a gente compreenda os seus ensinos. E ele nos ensina a partir do conhecido, né? A partir da cultura, né? Da forma que as pessoas trabalhavam no dia a dia, como elas se tratavam. Então, isso me fascina muito, me deixa assim, muito curioso. E é uma forma assim, didática para a gente poder aprender com mais facilidade acerca das verdades espirituais, né, que Deus quer que a gente coloque em prática em nossas vidas. Se nós olharmos, por exemplo, para um plantio, a gente vai ver que se um homem planta milho, ele vai colher milho. Se ele planta feijão, ele vai colher feijão. E assim por diante. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. E Cristo nos ensinando um princípio, uma verdade espiritual para nossas vidas, ele também parte desse conhecido para nos ensinar algo que é espiritual. Quando a gente vai ler na palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, Paulo vai ensinar assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer ou zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então você vê que a semelhança daqueles que plantam, né, e cultivam, seja qual for o fruto, né, o tipo de agricultura que mexe, consequentemente, o grão que ele plantar, isso também ele vai colher. Então fica mais fácil para a gente entender aqui o que Deus quer nos transmitir, o que Ele quer nos ensinar. Ele está dizendo, ó, se você planta algo, você também vai colher aquilo que você plantou. Ou seja, se a gente continuar lendo o versículo 8: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que nós podemos entender aqui? O que se trata de semear na carne? Paulo vem explicando alguns versos antes, no capítulo 5. Gostaria de ler para vocês. O que são as obras da carne? Isso é semear na carne. Se você semeia na carne, você colhe corrupção ou morte eterna. Veja, ele diz assim: porque, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, desculpa, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, você vê que aqueles que semeiam na carne praticam essas obras. E o próprio Paulo já está dizendo aqui no versículo 21, as pessoas que cometem essas coisas ou praticam essas obras, eles não herdarão o reino de Deus, porque estão plantando na carne e, consequentemente, colherão a corrupção ou a morte eterna. Por outro lado, ele diz também: o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então, o que é semear no Espírito? Paulo também vai nos trazer esse entendimento, que é o fruto do Espírito. A partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E ele diz no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Ou seja, se nós praticamos essas obras, nós não estamos
debaixo de condenação ou debaixo da lei. Nós estamos na graça, e essa graça ela nos transforma, de maneira que o Espírito Santo habita em nós, nos santificando, nos fazendo praticar boas obras, e o fruto do Espírito ele abunda em nós, o amor, a bondade, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E aqueles que praticam tais obras estão em Cristo Jesus. E Romanos 8, versículo 1 diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que permanece, que caminham com Cristo. Então, não erreis, ou não vos enganeis. De Deus não se escarnece. Se nós plantarmos na carne, da carne nós colheremos a corrupção eterna, ou a morte eterna. Mas se nós plantarmos no Espírito Santo, no Espírito, os frutos do Espírito em nós vamos colher a vida eterna. Que essa palavra faça sentido para a sua vida. Que você possa entender que Deus está sempre de forma didática nos ensinando, para que a gente venha escolher o melhor caminho. E o melhor caminho é Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Deus possa te abençoar grandemente, você e toda a sua família.